Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Apoiei minha esposa durante a pandemia, mas ela me acusou de traição com nossa própria filha. Eu, 44 anos, minha esposa, Grace, 42 anos, casados há 13 anos, juntos há 16. Conheci Grace mais ou menos quando saí das Forças Armadas. Foi uma baixa médica. Conheci-a enquanto estava no hospital para uma cirurgia, ela era enfermeira no andar onde eu estava. Grace era mãe solteira, divorciada há alguns anos. Saí das Forças Armadas, voltei para a escola e agora trabalho de casa como engenheiro de software. Começamos a namorar devagar nos primeiros anos por causa da filha dela, Maia, que tinha 5 anos na época. Grace ainda é enfermeira e Maia está na faculdade. Até o mês passado, eu diria que nosso casamento era bastante sólido. Tivemos discussões, admito. No começo, eu era péssimo com as tarefas domésticas quando nos mudamos juntos porque não estava acostumado ao quanto as crianças podem bagunçar a casa. Mas, fora isso, tudo estava bem, sem problemas de padrasto. Tive um papel ativo na vida de Maia porque o próprio pai dela mora no exterior por trabalho. Nós saíamos para encontros, a intimidade sempre foi ótima. Queríamos ter filhos, mas não estava em nossos planos. Honestamente, fui pego de surpresa. Já tive amigos que foram pegos de surpresa pelo divórcio, mas nunca entendi como. Normalmente havia problemas que eles ignoravam e, de repente, as esposas os deixavam e eles simplesmente não viam isso chegando, embora o resto de nós pudesse ver isso de longe. Então, aqui estou eu dizendo a mesma coisa, e talvez eu tenha perdido algo enorme. Nos últimos meses, Grace esteve mais estressada do que o normal. Desde o Covid, ela está esgotada, e perguntei várias vezes se ela queria deixar o trabalho, pelo menos por alguns anos. Achei que o esgotamento estava chegando ao ponto máximo. Ela estava retraída, com raiva, me repreendia constantemente e ridicularizava Maia por tudo. Mas ela é minha esposa, foi traumatizada pela pandemia e tanto Maia quanto eu fomos compreensivos. Conseguiríamos viver apenas com o meu salário. No mês passado, sentei-me com ela para sugerir novamente que ela deixasse o trabalho e tirasse um tempo para se curar. Então, tudo explodiu, ela começou a gritar comigo dizendo que sabia o que eu estava fazendo, que sabia há meses, que tinha provas. No começo, não sabia do que ela estava falando, mas não demorou muito para perceber que ela estava me acusando de infidelidade. Não vou mentir, fiquei furioso. Abri meu telefone e entreguei a ela, disse para verificar. Fui buscar meu laptop, destravei e disse para ela verificar também. Durante todo esse tempo, ela continuava gritando sobre outra mulher. Eu não tenho contas tradicionais de mídia social. Estou no Lobsters, Hacker News, e tenho uma conta no Reddit. Disse para ela verificar tudo, que não havia nenhum Facebook ou Instagram secreto, ou qualquer outra coisa, nem mensagens de ninguém. Abri o Discord, até o Slack, tudo o que pude pensar. Mas ela nem sequer olhou, só ficou cada vez mais furiosa, e então pegou meu laptop e o lançou. Foi quando eu tive o suficiente e fui embora. Fui para a casa dos meus pais. Durante todo o caminho, Grace estava me enviando mensagens de texto e fazendo ligações, deixando mensagens cada vez mais descontroladas sobre essa mulher com quem ela sabia que eu estava. Quando cheguei à casa dos meus pais, liguei para ela uma vez e disse que precisava de alguns dias porque estava com muita raiva para lidar com a situação. Minha irmã ligou na manhã seguinte e me disse que Grace também havia ligado para ela várias vezes para ver se eu realmente estava lá. Depois de alguns dias, liguei para Grace para conversar, e no início a conversa foi produtiva. Ela pediu desculpas por lançar o laptop, mas disse que eu a deixei tão furiosa porque eu estava tão calmo. Eu disse que não estava calmo, porque estava sendo acusado de trair minha esposa e estava furioso. Mas ou eu tentava conversar ou começava a gritar, o que eu não achava que era uma boa ideia. Então, ela ficou com raiva e me disse que eu estava distorcendo suas palavras, e as coisas desmoronaram rapidamente. Ela começou novamente a dizer que sabia que eu estava traindo, que tinha provas. Perguntei quais provas, porque gostaria de vê-las. Não me lembro como chegamos lá, mas ela disse que ia enviar tudo para o advogado, e eu disse que estava bem, que enviasse uma cópia para o meu porque isso não estava levando a lugar nenhum. Ela ficou muito quieta depois disso e me perguntou se eu estava falando sério. Eu disse que não ficaria em um casamento onde minha esposa pensa que eu a trai, mas não me disse por quê. Terminamos a chamada ali, e estou na casa dos meus pais desde então.
Meu pai está do meu lado. Minha mãe acha que Grace só está passando por um momento difícil e que podemos conversar sobre isso. Minha irmã está irritada porque foi envolvida nisso, então acha que ambos somos idiotas. E Mai está miserável porque está sendo rasgada entre mim e sua mãe. Sinto que talvez eu tenha sido precipitado e deveria ter mantido a calma. Edith, minhas reuniões da manhã finalmente terminaram e preciso me concentrar no meu trabalho, então vou me desconectar por hoje. Vou falar com minha mãe para ver se ela fala com Grace, sugere terapia, terapia de casal, etc. Acredito que aqueles que sugeriram razões ocultas estão certos. Algo está causando isso, simplesmente não sei se é algo que eu fiz, estresse na vida dela ou se é uma projeção total. Não acho que seja, mas nunca se sabe. Vou garantir a Maya novamente que ela tem um lugar aqui, não importa o que aconteça. No que me diz respeito, ela é minha filha, e é claro que tem um lugar aqui se precisar. No entanto, também não vou tentar pressioná-la, considerando que essa é sua mãe, e sei que isso a está puxando em duas direções. Segunda edição. Ok, fiz uma pausa rápida e pensei em voltar e ler alguns comentários, mas há muitos para ler. Mas há um tema geral neles, então vou tentar abordá-los rapidamente aqui. Alguém perguntou se eu estava traindo. Entendo por que perguntou, nunca disse explicitamente no post, mas deixe-me garantir que não estou traindo, nunca traí. Claro, essas são apenas palavras, e tenho certeza de que alguns pensarão que estou mentindo, mas amo minha esposa, nunca quis trair. Não sou santo, já fui atraído por pessoas, acho que Salma Hayek é linda, mas a ideia de trair nunca passou pela minha mente. 2. Muitas pessoas acham que ela está me traindo. Novamente, não acho. Ela está em casa todas as noites na mesma hora, não esconde seus dispositivos. Poderia haver alguém no trabalho? Sim. Acho que ela está me traindo? Não, mas como muitos apontaram, essas são palavras famosas antes de tudo desmoronar. 3. Falando sobre divórcio e manter a calma. Tenho PTSD, trabalhei muito em terapia ao longo dos anos para processar emoções intensas. É por isso que permaneço calmo, não porque estou, mas porque se não fizer isso, fico sobrecarregado. O comentário de fale com meu advogado foi um daqueles momentos em que não processei bem. Não acho que seja uma boa ideia me divorciar dela após mais de uma década juntos por causa deste último mês. Por outro lado, sei que, como não é um lugar seguro para mim mentalmente, ficarei na casa dos meus pais até resolvermos isso. 4. Poderia ser hormonal? Sim, poderia ser. No entanto, minha esposa já está tomando hormônios devido a um procedimento médico que teve quando estava no início dos 30 anos. Como disse, não estava em nossos planos ter filhos. Ela precisa ver o médico geralmente a cada 6 meses para verificar seus níveis. Sua última consulta foi em março. No entanto, suas mudanças de humor começaram antes disso. 5. Problemas de saúde mental. Pessoalmente, acho que é isso. Como disse, Grace tem acumulado esgotamento há algum tempo. Essas mudanças de humor começaram há algum tempo. É por isso que mencionei que tirasse um tempo livre do trabalho, é por isso que mencionei novamente no mês passado quando ela explodiu comigo. Acho que isso é estresse, é por isso que ainda não contatei um advogado, porque espero que meu casamento possa ser salvo. Acho que só queria segurança de uma terceira parte neutra, porque estou tão fora do meu elemento aqui. 6. Para aqueles que dizem para não envolver minha mãe, ela já está envolvida. Ela e Grace são incrivelmente próximas. Ela liga para Grace todos os dias para ver como ela está. Grace não tem contato com sua própria família, então realmente não estou envolvendo minha mãe tanto quanto simplesmente pedindo que sugira terapia de casal da próxima vez que ligar. Eu com certeza não quero envolver outra pessoa nisso, então não vou contatar um amigo para falar com minha esposa. 7. Não estou sem contato com minha esposa desde que saí. Provavelmente deveria ter esclarecido isso. Ela me manda mensagens às vezes, é a mesma besteira que sempre conversamos, como memes aleatórios que ela encontra ou coisas bobas que seus colegas de trabalho estão fazendo, e às vezes me implora para simplesmente dizer a verdade. Estou mentalmente exausto com tudo isso e no meu limite. Já sugeri terapia algumas vezes, mas isso não levou a lugar nenhum. Espero que minha mãe ao mencionar isso possa ajudar. 8. Por que a conta temporária? Porque meus colegas de trabalho também têm contas no Reddit, e não quero que vejam esta postagem.
Podem ver, mas espero que cara de software na casa dos 40 com uma esposa na enfermagem seja genérico o suficiente para audiências americanas para que não saibam que sou eu. Mas se estiver na minha conta real, com certeza saberão. Ninguém no trabalho sabe e eu gostaria que continuasse assim. Acho que isso é tudo que quero adicionar. Por favor, não depreciem minha esposa. Estou chateado com isso porque minha esposa é uma grande mulher. Ela é inteligente, é engraçada, é doce, tem sido uma mãe maravilhosa, e é por isso que estive preocupado nos últimos meses com ela, porque isso é tão fora de seu caráter. Informação adicional do OP. Bem, sim, eu adoraria te dizer porque ela acha que estou traindo, mas ela literalmente não me dirá. Se é porque estou demais no meu computador ou porque uso meu telefone de forma estranha, ou porque recebo ligações em horários estranhos, não sei. Ela não me dirá porque acha que estou traindo, e isso é a pior parte disso. Pelo menos eu poderia descobrir o que eu poderia precisar mudar. Talvez eu não esteja sendo íntimo o suficiente, talvez eu não tenha organizado encontros suficientes, talvez ela sinta que estou sendo distante, mas eu não sei e quero saber. Amo minha esposa, a amo desde nosso segundo encontro. Eu sabia que queria me casar com ela após o primeiro mês. Isso não é uma discussão sobre se não faço os pratos corretamente ou se ela assistiu ao resto de A Queda da Casa Usher sem mim. Ela está me acusando de traí-la e não me dirá por quê. E eu não posso consertar o que não sei. E por que não sei? Se você puder rastrear minha esposa e obter sua versão da história, por favor, passe para mim, eu também gostaria de saber a versão dela. Comentários do OP sobre terapia para ele e sua esposa, ficaria feliz com qualquer tipo de terapia. Tive que fazer isso intermitentemente ao longo dos anos, mas ela se recusa porque acha que é inútil. Vou sugerir, mas não tenho muitas esperanças. Estou pensando que, como ela se recusa a ir a um terapeuta, talvez sugira que ela consulte seu médico de família. Ela tem mostrado sintomas de esgotamento há algum tempo, como depressão, exaustão, irritação fácil conosco. Pessoalmente acho que isso é algum tipo de problema com o estresse. Comentário do usuário Mustang. Normalmente, quando há acusações generalizadas, é porque eles estão fazendo isso. Investigue se ela está traindo, especialmente se o estado for de culpa no divórcio. Resposta do OP. Não acho que ela esteja traindo, mas você está certo, pode ser projeção. Ela nunca me acusou disso antes, isso é completamente novo, por isso foi tão chocante. Se ela tivesse feito isso por anos, acho que você estaria certo. É por isso que estou tendo tantos problemas com toda a situação, nada disso faz sentido. OP sobre se sua esposa é propensa a receber golpes de mensagens de texto estranhas de alguém acusando de traí-la. Isso é algo que eu nem sequer pensei, então definitivamente vou investigar. Obrigado, eu não tinha ideia de que isso era uma coisa, mas explicaria por que ela ainda não me mostrou as provas, por que está esperando por elas. Atualização 1, 4 de agosto de 2024. Não tenho energia nem paciência para voltar ao ADA, então vou fazer isso aqui, uma atualização rápida e suja. Não, minha esposa não está me traindo, até onde eu sei, ela não está doente, não tem um tumor nem mostra sinais de demência precoce. Se estivesse, essas coisas seriam mais fáceis de processar. Talvez seja perimenopausa ou menopausa, não sei e não me importo. Sim, procurarei o divórcio. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso. Já falei com um advogado. Mai atualmente mora comigo e com meus pais. Em breve, procurarei um apartamento, condomínio para alugar. Sinto que já abusei da hospitalidade deles. Mai está pensando em tirar um tempo para visitar seu pai, e eu não a culpo. Estou um caos no momento. Nem sei por que voltei a entrar nesta conta, além de dizer que não, minha esposa realmente não estava me traindo. Honestamente, posso dizer que gostaria que ela estivesse. Seria muito mais fácil do que essa confusão. Obrigado pelos conselhos e pela preocupação. Atualização 2, 7 de agosto de 2024. Desculpe se esta não é a comunidade certa, mas um amigo me sugeriu e pensei que talvez este fosse o lugar certo para desabafar ou procurar conselhos ou algo assim. Não tenho certeza de quais informações são necessárias ou relevantes, então vou apenas escrever tudo o que posso pensar. Estou casado com minha esposa Grace há 13 anos, estamos juntos há 16. Quando começamos a namorar, ela me disse que tinha pouco ou nenhum contato com sua família. Havia algum trauma óbvio em relação a isso, e como alguém com transtorno de estresse pós-traumático, respeitei que ela talvez não estivesse pronta para compartilhar. Além disso,
Minha família a amava, então fiquei feliz em compartilhá-la. Depois de namorar por um tempo, logo antes de eu propor casamento, ela me contou mais sobre sua família. Grace vem de uma família cristã fundamentalista profundamente arraigada. Sei que o conceito de guarda-chuva era um grande problema, assim como casar jovem e muitas outras coisas realmente complicadas. Ela se casou aos 16 anos com um filho de amigos da família, ele tinha 19. De certo modo, ela teve sorte porque seu ex-marido a mudou para outro estado, longe de sua família, e ela pôde terminar a escola e começar a faculdade. Pelo que pude entender, ele também queria sair do culto. Ela teve sua filha Maya quando tinha 21 anos, e ele estava terminando seu último ano de escola. Quando terminou a escola, foi para a pós-graduação na Europa e ela voltou a morar com sua família. Eles se divorciaram logo depois. Após o divórcio, sua família tentou casá-la com um homem que tinha mais do que o dobro de sua idade, o que foi seu sinal para finalmente sair também. Pelo pouco que me contou, não foi uma saída fácil, houve muita violência envolvida, e ela sugeriu que houve agressão sexual, tentativa de sequestro por parte do homem mais velho. No entanto, eventualmente, ela saiu de lá, levou sua filha, mudou-se com uma tia distante, cortou a maioria dos laços com sua família. Alguns anos depois, ela me conheceu e o resto é história, até este ano. Nos últimos meses, minha esposa tem estado muito irritável, com explosões repentinas de raiva, retraída. Ela é enfermeira e, no começo, pensei que estava esgotada. Ela estava trabalhando dias seguidos sem descanso durante a pandemia. Achei que o trauma de tudo aquilo, junto com a situação interminável do Covid, finalmente estava chegando ao ponto máximo, e sugeri várias vezes que talvez ela devesse tirar um tempo livre. A última vez que sugeri isso, ela explodiu e começou a me acusar de traição. Foi uma briga intensa. Ela disse que tinha provas e eu queria vê-las. Ela lançou meu laptop e eu saí. Tivemos outra briga um pouco mais tarde por telefone, onde ela disse que enviaria as provas da minha infidelidade para um advogado, e eu disse para passar para o meu. Depois disso, principalmente conversamos por mensagens de texto, e na maioria das vezes eram atualizações dela no trabalho ou memes bobos. Periodicamente, ela me implorava para simplesmente dizer a verdade sobre a traição, mas eu não tinha ideia do que ela estava falando. Nas últimas semanas, estive esperando para ver que provas ela tinha, para que ela falasse comigo além de alguns memes aqui e ali. Qualquer coisa. Tenho vivido com meus pais e tem sido incrivelmente estressante. Pensava que nunca descobriria o que estava acontecendo até alguns dias atrás, quando ela apareceu na casa dos meus pais para conversar e finalmente me disse qual era a prova da minha infidelidade. Uma colega de trabalho havia dito que me viu com outra mulher muito mais jovem. Então, ok, posso lidar com isso. Faço algumas perguntas de acompanhamento. Como ela era? Onde foi isso? Etc. Descubro rapidamente que ela estava falando de Maya. Nós vamos ao hospital almoçar com ela às vezes, e sua colega de trabalho deve ter nos visto juntos. Um erro simples, certo? Exceto que minha esposa sabia que sua colega de trabalho estava descrevendo Maya e estava, mais ou menos, sugerindo que eu estava traindo-a com uma criança que ajudei a criar e que me chama de pai. Tentei não ficar com raiva, porque sei que ela tem muito trauma com homens mais velhos que estão com mulheres mais jovens, especialmente depois do que os pais dela tentaram forçá-la a fazer, mas ao mesmo tempo me senti enojado e traído por ela sequer pensar que eu faria isso. E a conversa se deteriorou em outra discussão. Durante essa discussão, ela admitiu que não era apenas uma colega de trabalho qualquer, a colega de trabalho era sua prima em primeiro grau, Shalia, e Shalia ainda está na igreja. Tudo começou a vir à tona, que ela tem passado tempo com Shalia durante seus intervalos, que tem ligado e falado com seu pai, o mesmo que tentou casá-la com um homem mais velho que eu sou agora. Ela tem frequentado novamente as reuniões da igreja quando eu pensava que ela estava no trabalho. E sabe de uma coisa? Nenhuma dessas coisas da igreja seria um problema se ela quisesse ser cristã, tudo bem, exceto que tudo que ela está dizendo é uma contradição com tudo mais que ela está dizendo. Primeiro, aparentemente, estou nos meus melhores anos para ter filhos. Tenho 44, já passei minha melhor fase para ter filhos. Maya tem 21 e estou encantado por ela estar morando em casa, mas também estou encantado por ela poder limpar seu próprio banheiro. Porque meu pai é judeu secular, ele é malvado e essa maldade é passada para mim. Minha mãe é mais malvada porque era cristã, ela nunca realmente foi, sua família era católica relaxada. Não tenho certeza de que ela já tenha ido à missa.
Mas minha mãe deu as costas à igreja e não me criou como cristão, o que é malvado. Minha mãe, uma mulher que ama minha esposa provavelmente mais do que a mim, agora é uma pecadora e enganadora, segundo minha esposa. Mas, além de tudo isso, a parte que mais me enoja e me levou a realmente chamar um advogado foi que ela sugeriu que nossa filha, realmente uma garota incrível que ama tanto sua mãe, tem culpa porque é jovem e está se exibindo. Tudo isso está misturado na minha cabeça, houve muito mais. Ela continuou falando por o que pareceram horas antes que eu pedisse que ela saísse. Eu não fui um bom provedor porque ela tinha que trabalhar. Lembrei-a de que eu estava sugerindo que ela tirasse um tempo fora do trabalho, mas aparentemente isso era prova de que eu só estava tentando isolá-la de sua família. Houve tantas malditas tangentes e conspirações, como sugerir que ela fizesse terapia, coisa que tenho feito desde antes da pandemia, mas especialmente depois dela, e que isso era parte da minha tentativa de lavagem cerebral para que ela ficasse bem comigo tendo um caso com Maia. Eu não entendo nada disso. Não sei aonde ir a partir daqui. Não sei nem por onde começar. Essa noite, depois que minha esposa saiu, Maia ligou chorando porque sua mãe estava dizendo coisas realmente horríveis para ela. Então, eu disse a Maia para vir ficar com meus pais e comigo, e isso só aumentou as chamas. Agora, Grace acha que estamos morando juntos. Liguei para um advogado e acho que meu casamento acabou, e eu não sei o que fazer. Não sei onde a merda fundamentalista começa e onde as conspirações terminam, e o que estou mesmo suposto a fazer para consertar as coisas. Não sei se posso consertar as coisas. Não sei nem como. Perdi de vista como as coisas se desmoronaram até esse ponto. Atualização 3, 11 de agosto de 2024. Vi minha esposa mais cedo hoje. Queria sentar e começar a conversar sobre como seria o divórcio entre nós. Temos mais de uma década de nossas finanças, nossa casa, nossas vidas entrelaçadas. Eu estive pagando a escola de Maia, é o trabalho dela que nos proporciona a maior parte de nossa cobertura de seguro. Eu dei a entrada para nossa casa, mas ela pagou tanto quanto eu. Teremos advogados cuidando de tudo isso, mas ao mesmo tempo eu só queria olhá-la e fazer com que ela visse o que estava fazendo. Divórcio não é só uma palavra, é uma coisa real e concreta. As vidas que vivemos estão acabando como as conhecemos. Não somos velhos, não é como se não pudéssemos seguir em frente com isso, mas ao mesmo tempo, eu fui o marido dela por tanto tempo que não sei quem sou sem ela. Quando cheguei em casa, comecei a beber e não parei a noite toda, o que é estupidamente errado. Não faço o que eu fiz. Simplesmente não consegui parar. Continuava a vê-la sentada na minha frente, recusando-se a me olhar. Eu não a conheço mais e não tenho certeza se algum dia a conheci. Meu terapeuta fala sobre mascaramento, certo? Por causa do transtorno de estresse pós-traumático, e do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e todas essas merdas. Eu me mascarei muito com colegas de trabalho ou clientes ou o que seja, mas nunca precisei me mascarar em casa, e agora estou me perguntando se durante todo esse casamento ela estava apenas mascarando ser feliz comigo. Ela estava miserável o tempo todo? Ela me escolheu porque eu era estável e um bom pai para Maia? Eu não sou feio, mas também não sou bonito. Nossa vida sexual era boa, mas era mesmo? Ela só fazia isso porque aprendeu todas essas merdas quando era criança, que tinha que agradar ao marido. Eu me sinto doente. Sinto que abusei dela porque não sei o quanto disso era ela e o quanto era só o condicionamento que ela recebeu naquela maldita igreja. E Maia, Deus, Maia não está bem. Ela está tentando tanto ser estoica e forte, mas ela é minha menininha. Eu a ensinei a pescar, e ela é melhor do que eu nisso. Ela me ensinou a tricotar quando eu estava tendo problemas com o trabalho durante a pandemia e lutando contra o confinamento. Ela é uma garota tão incrível e está sofrendo, e eu odeio Grace por isso. Eu a odeio por machucar nossa filha. Mas eu a amo, e isso dói também. Não sei qual era o objetivo disso. Voltei para ler sobre as teorias de que ela estava me traindo ou de que era menopausa. Eu pensei que o que tínhamos era consertável. Pensei que se eu trabalhasse nisso, poderíamos mudar as coisas, e simplesmente acabou. É tão final. Que isso sirva de lição, às vezes as coisas simplesmente acabam e não há nada que nenhum de nós possa fazer a respeito. Comentário de Rechandra: você e Maia vão superar isso, e ela precisará de você mais do que nunca agora. Eu estava esperando que isso fosse um mal-entendido bobo. Mantenha Maia fora desse culto, se possível. Boa sorte para ambos e cuide-se.
talvez procure algum tipo de aconselhamento. Esta seria uma grande transição se fosse um simples divórcio, e claramente não é simples. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.